boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui no seminário Livros Didáticos de História entre Políticas e Narrativas. Vamos dar início agora à mesa 2. Eu não te apresentei, você é o Fernando. Tudo bem. Eu sou o Fernando Pena, da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense. Então, o tema da mesa 2 é narrativas sobre a Grécia Clássica e o Feudalismo. Nós vamos contar com a fala então da professora doutora Regina Bustamante, do IH da UFRJ, que vai falar sobre a Grécia, e do professor Newton Moulet, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, falando sobre o feudalismo. E vamos dar início então, se já estiver tudo pronto. Estou apertando aqui para abrir o arquivo da Regina. Regina, quer ir começando? Esperamos. Eu acho que eu posso começar. Bem, primeiro eu gostaria de agradecer o convite dele no início, dizer que é um prazer estar aqui na UERJ, estar com o Fernando, né, que foi aluno, né, lá do IFIX ainda, né, conhecer um novo colega de medieval, né, então isso sempre é muito prazeroso poder dialogar, né, e conhecer os trabalhos dos colegas. Eu gostaria de fazer algumas considerações iniciais. Né? Quando eu fui convidada pela Helenice para falar sobre Grécia Clássica, né? Grécia Clássica não é minha área de especialização, né? Eu sou de Roma. Inclusive há certa brincadeira amigável, né? Assim, rivalidade entre Grécia e Roma lá no Instituto. E eu acho que até o Fernando seria mais aconselhado a falar sobre Grécia do que eu, porque ele fez a graduação em Grécia, né? Lá com o André Chevitarese. Regina não está comigo. Desculpa. Não. O nome do diretor é inválido. Desculpe a pausa técnica, mas eu não sei, ó. Tirei. Há um problema com as novidades. Clica aí para isso, né? Pode continuar sem essa cara. Vai dar certo. Estou orgulhoso mesmo que desse isso. Porque é muito. Eu posso. É esse chamado de formulação? Não é formulação. Não tem nem nome. Agora tira. Pode baixar, é o ERJ. Ele está fora de pasta. O ERJ tem dois. É o que não é em PDF. É o PowerPoint. Coloquei em PDF porque às vezes não veio o arquivo. Então, eu sou muito prolixa, né? E em vista disso, eu vou ler e vou comentando os slides, né? Eu já marquei aqui os slides. Então vamos lá. Quando eu li o trabalho da Amanda, que foi a que fez a análise, ela me enviou os materiais, né, do 6º ano. Então, ao ler essas 7 coleções dos livros didáticos, Se você quiser, eu vou passando. Pode passar. Desculpa, eu queria colocar disso. Então, ao ler as 7 coleções de livros didáticos de história aprovados no PNLD de 2011, que vai ser o próximo slide, que vai estar com as capas dos livros, né? Foram esses, que apresentaram o tema Grécia Clássica, todos direcionados ao 6º ano, associei a um dos mosaicos que decora a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos em Washington, a capital.
slide seguinte. Nesse mosaico, Não apareceu nada. mais uma vez. Tá. Nesse mosaico, é a personificação da história, ladeada pelas personificações da mitologia e da tradição, com a inscrição de historiadores antigos, Heródoto e Tucídides, ambos em letras douradas, seguidos de Políbio, Tito Livio, Tácito, Beda e Comines. E do outro lado, contemporâneos, Plínio e Gibbon, também em dourado, e mais Nerbu, Guizot, Rank, Bransford e Monta. Ao fundo, uma pirâmide, o Párteno, atrás da história, e o Coliseu, do outro lado. Por que da minha associação? Porque as narrativas sobre a Grécia clássica desses livros didáticos brasileiros na primeira década do século XXI compartilham a mesma base narrativa apresentada pelo mosaico histórico de Frederick Dioud, em 1896. Ou seja, mais de um século de diferença, constata-se que é ainda a partir de histórias de Heródoto, de meados do século V a.C., e da Guerra do Peloponeso, de 431, de Tucídides, que os livros construíram suas narrativas e fizeram sua periodização da Grécia clássica. Entre o fim das guerras greco-pérsicas ou médicas, objeto da obra de Heródoto, e o fim da Guerra do Peloponeso, tema da obra de Tucídides. Identifiquei 5 aspectos questionáveis sobre os quais pautarei a minha apresentação. O primeiro aspecto, a não problematização do termo Grécia Antiga. O segundo, ênfase no aspecto bélico das relações entre as sociedades, sejam entre as polis gregas do Império Persa, seja entre as próprias polis gregas, em especial Atenas e Esparta. Terceiro aspecto, reprodução da tradição escrita grega, ainda que os autores dos livros didáticos não a tenham identificado, nem por conseguinte trabalhado didaticamente com elas. Quarto aspecto, protagonismo por excelência de Atenas. O primeiro conflito, as guerras greco-pérsicas ou médicas, marcou o início do apogeu grego e o outro conflito, a Guerra do Peloponeso, a sua decadência. Quinto aspecto, restrição da política ao que o Estado e as instituições fazem, atentando assim para as ações dos governantes, as guerras e alianças entre as cidades. Estas limitações estão imbricadas e compõem as várias facetas de que se convencionou designar no campo da historiografia contemporânea de atenocentrismo, que está presente tanto nos livros didáticos quanto no senso comum, como podemos observar na busca na internet através do Google por imagens de Grécia clássica, que vai ser no slide seguinte. Então, fazendo uma análise dos 24 primeiros resultados da busca. 17 são imagens da Acrópole de Atenas, perfazendo 70,8%. 3 são mapas da Península Balcânica, ilhas do Mar Egeu e Ásia Menor, correspondendo a 12,5%. 2 de Roma, não sei porque está aí, totalizando 8,3%, e mais outras 2 sem localização precisa, atingindo também 8,3%. Na concepção predominante sobre Grécia Antiga, fez-se uma metonímia, que é uma figura de linguagem, ou seja, Atenas foi tomado como Grécia inteira. Slide seguinte, por favor. Contudo, Atenas não era o todo, nem sintetizou o todo. Ela estava ligada a um todo mais complexo. A bolsista Amanda Cardoso questionou pertinentemente esta postura. E cito: fica indagação se se pode fazer a generalização para os gregos de algo que parece ter sido um apogeu de Atenas. Então, vou abordar agora o primeiro aspecto. Grécia Antiga. 2 coleções apontadas pela bolsista Amanda Cardoso preocuparam-se em explicar, ressalta-se aqui de uma forma errônea, o termo guerras médicas. Entretanto, o mesmo cuidado não se verificou com o termo Grécia Antiga. Os antigos gregos não se denominavam gregos,
termo empregado pelos romanos. No período clássico, eles se reconheciam como helenos. Na mitologia, Heleno, filho de Deucaliano e Pirra, recebeu da ninfa Procéide 3 filhos, Eolo, Doro e Juto. Eolo e Doro, os 2 filhos de Juto, Aqueu e Íon, foram os fundadores lendários, respectivamente, das 4 principais tribos gregas, os Eólios, os Dórios, os Aqueus e os Jutos. O termo latino se consolidou, mas oficialmente o nome atual do país, que conhecemos popularmente como Grécia, é República Helênica. A Hélade antiga era muito mais ampla e plural do que hoje. Abrangia a Península Balcânica e áreas próximas às ilhas do Mar Egeu, além da Ásia Menor, que nós chamamos de Anatólia, e com o processo de colonização a partir do século VIII a.C., alcançou o litoral do Mar Negro, o próximo, alcançou o litoral do Mar Negro, agora sim, porque estava no off, pode isso. Então, aqui tem, desculpa, aqui está a Grécia Balcânica, essa Grécia insular, a Ásia Menor, aqui no Mar Negro. Então, nos livros o que aparece é esse recorte aqui, Não aparece o todo da expansão, tá certo? Então, continuando aqui. Um dos livros, então, o que nós temos? Nós vamos ver que o que nós chamamos de civilização helênica, ela esteve espraiada aqui pelo Mar Negro, chegou ao delta do Nilo, com Naucrates, foi ao norte da África, na atual Líbia, com Cirene. Inclusive tem um livro precioso do Heródoto, livro 4, que fala sobre como ele descreve as populações existentes na Líbia, que era o nome que os gregos davam genericamente para a África, e ninguém trabalha com isso, como se a África não tivesse conexões com o Mediterrâneo, fosse Atenas, o Egito, Então aqui nós temos a colônia aqui de Cirene, nós temos também a Magna Grécia, que é composta pelo sul da Itália, a Sicília, parte de Sardenha, Córcega, sul da França, Massília, atual Marsella, o Empório, a Ampúria, na Espanha, e aqui mais ao sul, nós temos uma outra colônia grega. Então, voltando. Todas essas polis compartilhavam uma base cultural comum, visível em sua cultura material. Próximo slide, por favor. Então, vejam só, as construções muito idênticas, com o Párteno, que foi a imagem que eu mostrei inicialmente, os vasos, a cerâmica, os frisos, o relevo, a própria Vitória de Samotrácia, todas elas estão espalhadas ao longo de todo o Mediterrâneo. Então aqui eu fiz questão de colocar, esse é da Sicília, aqui é da Líbia, aqui é do Egito, aqui é da Crimeia, da Turquia, de Corinto, que é uma outra polis helênica, As moedas, a moeda de Massília na França e a moeda de Empória na Espanha, e a própria Vitória, o Quer, que faz parte, é uma obra-prima do Museu do Louvre, veio de uma ilha do Mar Egeu. Então, que Grécia é essa, que nós estamos vendo, que os alunos associam à Grécia atual, restrita, à Península Balcânica? Então, acho que essa é a primeira desconstrução que é necessário fazer junto ao aluno. Bem, continuando. Os mapas de 3 livros didáticos sobre o período clássico se restringem às Grécias peninsular e insular e à Ásia Menor.
um dos livros, em sua linha do tempo, faz referência à expansão colonial grega no Mediterrâneo. 4 livros optaram por trazer o mapa do período helenístico com o Império de Alexandre Magno e do seu desdobramento em reinos após a sua morte, erroneamente situado no capítulo Grécia e Rhodes. E um dos livros didáticos emprega incorretamente o termo helênico. Esse daí nem vou comentar. O segundo aspecto, a questão da conectividade. Os livros didáticos analisados, os 7 que trabalharam com Grécia clássica, tendem a enfatizar os conflitos, são as guerras, né? Como se fossem totalmente separados e vivendo em constante beligerância, né? Atualmente, os historiadores e arqueólogos classicistas, mesmo admitindo pontos de atrito e disputa pela hegemonia, preocupam-se em compreender o processo de conectividade do Mediterrâneo, construindo interpretações sobre as vias de conexão e as formas de contato na antiguidade. O fenômeno da globalização contemporânea estimula a refletir o Mediterrâneo na antiguidade sobre um novo viés, um novo paradigma, que não mais concebe as fronteiras como barreiras para marcar a soberania em relação ao vizinho ou a defender contra ataques externos, condizente com a acepção construída a partir dos Estados-nações modernos. Para Adrien Baron Tacla, procura-se assim afastar uma visão simples e ingênua de demarcar oposições de 2 lados da cerca, o que propiciadora de construção de culturas essencialistas, que uma vez em contato teriam apenas 2 opções, se adaptar ou resistir. Então não dá nenhuma possibilidade de interações, de trocas ali. Ademais, rompe-se com a interpretação de sociedades periféricas, né, que hierarquizam, né, e o entendimento de zonas fronteiriças como espacialidades apartadas. Em arqueologia, redes possuem uma longa trajetória de pesquisa, tendo sido pensadas desde os anos 1970 como pontos e nós para mapeamentos de malhas de assentamento, assim como para identificação de rotas de conexão e comunicação. Nesse sentido, têm sido basais para os estudos tanto a dinâmica territorial quanto os fluxos e trocas comerciais. No caso específico da Antiguidade Clássica, Grécia e Roma antigas, impactou os estudos da vinculação e filiação das fundações coloniais, que se chamou de redes coloniais, ou ainda o mapeamento dos portos e pontos de escala para análise do comércio helênico e romano. Então, nós temos, eu vou passar um pouquinho rápido, toda uma historiografia a partir de 2000, né? Então, se o PNLD foi em 2011, né, nós temos aí 10 anos, o que às vezes não é o tempo hábil para impactar o livro didático, tá? Mas vamos colocar, né, estou vendo afinal como saber de referência, né, que é a academia. Então, desde 2000, nós temos, por exemplo, o livro do Horten Kursen, o Mar Corruptor, um estudo da história mediterrânea. Em 2007, a contribuição do Varsópolis, inclusive que esteve aqui no Rio de Janeiro, no Instituto de História, não pensando a polis grega, quer dizer, escolhendo outros paradigmas que não a polis grega. E tem o Malacan, de 2011, né, que é o mais recente, que pensa que vai romper, extrapolar o pequeno mundo grego, né, como era conhecido. Então, o Mediterrâneo não era e nem estava orientado por pertencimento étnico, né? Mais do que simplesmente compreender a etnogênese das populações, a difusão da habitação, da agricultura e dos modos de vir, busca-se compreender hoje as vias de transformação das comunidades. O interesse volta-se para o impacto das interações, quais as diversas reações desencadeadas, compreender o leque de variáveis envolvidas, estudar a variabilidade dos vestígios que essas sociedades deixaram. Logo, redes, conexões e conectividade são atualmente palavras de ordem nos estudos clássicos. E isso também está muito associado com o que nós estamos vivendo, um mundo interconectado. Então, a possibilidade de utilizar isso, né, no livro didático
pensando a partir das sociedades das polis helênicas, é um campo interessantíssimo que não é aproveitado, entendeu? Então essa que é, eu acho que vamos chegar lá, né? Então, bem, nenhuma das coleções aventurou-se por essa abordagem e distintamente enfatizaram a desconectividade e os conflitos, né? Então essa é, fecho meu segundo ponto. Terceiro ponto, primazia do documento escrito. Nos livros didáticos em foco, verifica-se uma idealização e representações eminentemente de caráter étnico-cultural, fundamentadas na narrativa escrita histórica. E diga-se de passagem que há uma variedade muito grande de documentos escritos. Poderia trabalhar com tragédias e comédias que permitem você ter o cotidiano, né, dessas sociedades. É possível trabalhar com epigramas, com epigrafias. Mas o que acontece? Essas narrativas são de origem ateniense, que acarretam uma primazia de Atenas. As fontes escritas atenienses são mais numerosas. Esta riqueza documental decorre, em grande parte, da longa supremacia política e militar que Atenas exerceu sobre uma vasta extensão do mundo egeu no período clássico. A hegemonia forneceu à polis ateniense os meios de realizar uma política artística, religiosa e comercial que fez dela um centro intelectual do mundo helênico. O recurso à cultura material pelos livros didáticos descentralizaria esse atenocentrismo. Então, porque a única imagem que aparece de uma construção arquitetônica é o Partenon, quando poderia ser o templo de Hera, o templo de Zeus em outras localizações, né? Tradicionalmente, a historiografia do século XIX privilegiava o documento escrito, considerado como testemunho, comprovação e prova sobre os acontecimentos do passado. Pretendia-se manter a fidelidade do conteúdo dos textos, estabelecendo uma relação direta com o real. Os livros didáticos utilizam os textos de Heródoto, né, e de Tucídides dessa forma, né, como se o que eles tivessem, esses historiadores do século V, estivessem narrando, fosse a história antiga, né? Bem, vou pular algumas partes. Com a escola dos análises, né, em fins da década de 1920, a história abriu-se para as novas possibilidades de documentos que trouxeram à cena novos temas, atores sociais, abordagens e interpretações, estabelecendo assim o escopo do campo da história. Preocupou-se então com as diversas dimensões da vida social, englobando tudo que é registrado por variados meios, o que deixou indícios de modos de fazer, viver e pensar. Isso aparece de uma forma muito tênue nos livros didáticos, né? Inclusive, uma das coleções que se fala a história, documentos escritos e imagens, né? Eu não sei aí, como eu peguei uma parte do texto, né, central, talvez nos box, né, isso esteja mais evidenciado. Por isso, é necessário a gente considerar a cultura material um relevante documento a ser mobilizado no estudo e ensino dos fenômenos sociais, o que não ocorreu em grande parte dos livros didáticos em questão. Quarto ponto, meu penúltimo ponto, tá? Atenas, uma exceção. Tradicionalmente, Atenas é considerado um modelo, quando na verdade é uma exceção. Atenas e Esparta não são a regra, são a exceção à regra, né? Em diversos países ocidentais contemporâneos, encontramos instituições como assembleias, conselhos, magistrados e tribunais que se assemelham ao da democracia ateniense nos séculos V e IV a.C. Em busca do elo perdido entre o passado e o presente, muitas vezes retorna-se à civilização helênica a fim de encontrar nela as origens das formas de pensamento ocidental contemporâneo. Se deseja retornar-se aos antigos gregos para entender os paradigmas culturais de nossa época. Mas para isso é importante saber quem forma os gregos, ou a que os gregos se quer retomar. Será que é possível que seus padrões, modelos políticos, instituições chegaram até nós sem nenhum tipo de ruptura? Será que o vasto intervalo de tempo entre os antigos e modernos
têm continuidades tão tênues que nos possibilitem ter com eles uma ligação direta? E aí eu vou desenvolvendo no texto que vai ser publicado, como essa ideia, né, de Atenas como centro, né, da civilização helênica é constituída, esse atenocentrismo. E isso começa pelos próprios gregos, pelos próprios atenienses, né, ou no caso associados a atenienses, como Heródoto, que fala que os atenienses são os mais perspicazes helenos, continua na tradição romana, com Cícero, né, vai na tradição medieval, moderna e contemporânea. E quando acontece essa ruptura, quando começa a se perceber que Atenas não é o paradigma para essa civilização helênica? Justamente a partir da segunda metade do século XX, quando você tem um processo de descolonização, né? Você tem novos atores sociais, você tem os movimentos sociais de inclusão. E aí, a história antiga, tanto em Roma quanto em Grécia, começa o que nós chamamos uma historiografia pós-colonial, de perceber as singularidades, as diversidades, né, nisso daí. Então, esse movimento começou na década de 60, 70, né? Em 80 a gente vai ter um livro base para a história grega, que é o do Polignac, que vai questionar aí, dizendo que Atenas, primeiro, não foi a primeira democracia, que já havia em Quios e Samos, né, elementos de regime democrático. Vai também mostrar que Aristóteles, quando escreve a obra Constituições, elenca pelo menos 145 constituições, regimes políticos diferentes, né? Então começa-se a ver também não apenas os discursos escritos atenienses, mas a cultura material, né? E aí novas polis surgem como possibilidades de compreensão dessa diversidade desse mundo helênico, né? E por sua vez Esparta, né, que é a grande antagonista de Atenas, ela também é colocada na berlinda. Por quê? Nós temos a visão de Esparta pelos atenienses, né? Então isso traz um outro olhar aí para Esparta. Então isso é interessante trabalhar, eu fico pensando nos livros didáticos, né? Como trabalhar isso? A construção de um discurso de poder, né, pelos atenienses. E como esse discurso de poder vai sendo apropriado, se a gente fazer essa relação com passado e presente, a partir do século XIX, na formação dos Estados nacionais que buscam uma expansão imperialista na África e na Ásia. Então, vamos ver no modelo, tanto grego quanto romano, né, um paradigma de um processo civilizatório de periferias, que foi o discurso que os atenienses construíram sobre si. Bem, aí, vou pular mais um pouquinho, vou falar agora a respeito da política na polis, né? A história política que a gente percebe nos livros didáticos é uma história que segue muito uma linha weberiana, né? De uma política voltada ao Estado, aos magistrados, aos comícios, né? Aos cidadãos, né? Que mesmo na Atenas dita democrática era limitada aos homens nascidos em Atenas, né? Então com isso metecos, estrangeiros, né? Mulheres, crianças, escravos, libertos, todos esses eram excluídos dessa dita democracia ateniense. Então, nesse aspecto, o que nós podemos ressaltar? Que a política pode ser trabalhada numa outra linha, numa linha Foucaultiana, vendo as relações políticas do cotidiano, que vai perceber ali que dentro da vida da polis, o que é política? Política é viver na polis, em comunidade, né? Os gregos tinham uma expressão para o particular de idioma. E idiota
era aquele que só se preocupava com seus interesses particulares. E ele era execrado pela comunidade. Então, o que se pedia do cidadão era viver politicamente. Mas só o homem fazia isso? Não, a mulher também fazia, os rituais religiosos, os cultos, né? O comércio, no artesanato. Então, nós temos um discurso aristocrático que tende a desprezar, né, esses outros agentes sociais, né, a silenciá-los, mas que esses agentes sociais, se formos compreender um sentido de política mais amplo, mais capilar, né, eles também têm atuação política. Então, isso que a gente tem que reverter. E isso é interessante para pensarmos também o que é política para nós hoje. Será que só são os deputados, os senadores, os presidentes, né? Agora nós tivemos 2 presidentes simultaneamente, né? Será que são esses? Isso é política? Qual é o sentido de política? De atuação na comunidade, de pensar coletivamente, né? Que discursos estão sendo colocados de forma a excluir outros agentes sociais? Isso você pode trabalhar em Atenas, pode trabalhar em Esparta, pode trabalhar nas polis helênicas. Tá? Bem, concluindo. Infelizmente, avaliou-se que ainda perdura nos livros didáticos uma concepção de história como uma disciplina sobre o qual cabe a simples transmissão factual de informações a respeito de um passado distante, conforme reprova o PNLD de História de 2017. Né? Encontra-se uma abordagem meramente transmissiva, muitas vezes não havendo espaço para a contradição, a dúvida construtiva, a problematização, que varia e promove aí a investigação histórica de modo permanentemente afetado pelo tempo presente. Então, essa élite antiga, ela pode despertar e suscitar muitos questionamentos e que pode interessar o aluno. E aí a história antiga tem sentido, né? Acho que o grande presente foi a discussão do BNCC, um pouco disso, né? A questão conteudística, né? E o sentido da história antiga. Ela pode servir para desconstruir os discursos eurocêntricos, né? Então, eu acho que há uma necessidade de se trabalhar mais com as matrizes historiográficas, né, mais contemporâneas, e talvez essa relação academia-escola, né, ela tem que ser melhor constituída, mais consolidada, não tenha dúvida, né, para que isso possa ser discutido, né, nessas escolas, seja através do livro didático, né, ou de iniciativas até como da própria UERJ, a Helenice, que vai disponibilizar, né, esses materiais. Então, eu estou falando do meu lugar de fala, né, que é na academia. Então, só vou dizer a última frase, que nem é minha, do Guarinella, estou cortando aqui em várias partes, que diz o seguinte, um livro que ele escreveu chamado História Antiga, de 2013. É um livro muito fininho. Norberto Guarinella é professor lá da USP. Ele defende que a história chamada de antiga faz parte do repertório cultural dos brasileiros. O que você vê de revistas de história vendendo em bancas, né, os filmes, tudo isso, né, está ali, é uma realidade. E ele conclui que a história antiga pode contribuir para uma maneira de pensarmos e repensarmos o nosso lugar em um mundo de rápida transformação. Esse é o desafio da história ensinada. Agradeço a atenção. Olha, você não passou os outros, né? Então, eu gostaria de agradecer à professora Regina pela fala. E agora passo, então, a palavra ao professor Dr. Nilton Mulê, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que vai falar sobre o feudalismo. Nilton, você tem alguma coisa? Não, só é bom que ele
É escurinho, né? Ainda que vocês queiram me deixar nas trevas. Não, passar assim no ambiente climático. Não, atividade que foi das trevas. Então, boa tarde a todos. Quer dizer que é uma honra estar aqui com a Helenice, com a Regina, com o Fernando, com a Flávia, com a Amanda, com o professor Rolim, e com todos vocês para pensar um pouco sobre o livro didático e como ele tem criado imagens, representações e discurso sobre determinados conteúdos e temas da história. Eu estou um pouco ruim de voz, geralmente eu falo muito alto, mas acho que eu estou convencido de que... Bem, eu também vou ir fazendo uma leitura e algumas considerações, mas antes de mais nada, quando a Helenice me passou essa tarefa, eu pensei que, na qualidade de alguém bastante contrário às ideias muito pouco sofisticadas da escola sem partido, Fernando, eu compreendi que uma leitura de um livro didático implicaria partir de algum lugar teórico, do ponto de vista de uma determinada concepção de história, de escrita da história, e a partir de algum lugar do campo pedagógico, ou seja, de como é que eu compreendo que as pessoas aprendem história, produzem conhecimento histórico na escola básica. Então, obviamente que são dois posicionamentos muito singulares, muito particulares, que pode não ser o mesmo de vocês, o mesmo de outras pessoas que poderão vir a se debater com estes textos, com estes livros didáticos. Só para dizer que eu parto desse campo muito singular e que só acredito que seja possível ler um livro didático a partir de uma concepção de história determinada e a partir de uma posição de como é possível produzir conhecimento histórico na sala de aula da escola básica. Bem, e então em algum momento poderá parecer, mas não é, que eu esteja fazendo uma crítica voraz ao livro didático no que tange a produção de representações sobre o feudalismo ou sobre a Idade Média Ocidental, ou de modo geral a Idade Média Ocidental, ou de modo específico ao feudalismo. Não é isso, é apenas uma leitura balizada teoricamente, tanto do ponto de vista pedagógico quanto do ponto de vista epistemológico desses processos. Então, procurei dividir essa apresentação sobre o medievo nos livros didáticos de história em 3 partes. Em primeiro, elaborei um parágrafo que apresenta os termos gerais da análise. Em segundo, apresento os conceitos a partir dos quais procurei realizar a leitura. E em terceiro, procurei fazer um breve inventário de como aparece na narrativa sobre a Idade Média ou sobre o feudalismo nos livros didáticos de modo mais específico, a partir do belíssimo trabalho feito pela Amanda, que eu acho que está disponível no site, né, e que todos podem verificar. Então vamos a esse parágrafo inicial, que eu acho que dialoga muito com o que foi dito hoje de manhã, tanto pela Margarida, sobretudo, e um pouco pela Flávia, e também, de certo modo, pela Regina, que é de que a história do medievo contada nos livros, nestes livros do PNLD 2011 analisados e pela Amanda, é uma história disciplinada, fria e não problemática. Trata-se de uma narrativa descritiva e factual, essa é a caracterização que a Amanda refere no seu material, e ainda, diria eu, contínua, sem desvios e sem linhas de fuga. É uma narrativa em negativo, ou seja, desenha-se uma dominação contra a qual não existem movimentos, nem revoltas camponesas, nem as tabernas onde bebiam os jovens estudantes, nem as heresias que contestavam o poder da igreja, nem mulheres como Cristine de Pizan ou Hildegarda de Bingen, que se voltavam contra aquela sociedade conhecida apenas por ser masculina e guerreira. De onde parto? Essa é a segunda parte. Vou pensar o lugar da Idade Média Ocidental nos livros didáticos e nos currículos de história da escola básica através de 3 conceitos: a medievalística,
a medievalidade e as residualidades medievais. Por medievalística, entende-se o conjunto da pesquisa e da criação conceitual em Idade Média. Talvez vocês possam chamar isso de ciência de referência, ou seja, o que a pesquisa em Idade Média tem produzido em termos conceituais para fazer a leitura, os recortes naquele passado. A medievalidade compreende os clichês, os preconceitos criados e divulgados sobre a Idade Média através de diversas formas de expressão, como os próprios livros didáticos, o cinema, os jogos, as séries de TVs e etc. Por residualidades medievais, compreende-se as permanências medievais no mundo atual, de um vestígio, de uma prática que um dia pertenceu ao medievo, mas permanece nos tempos posteriores transformados com outros objetivos e com outros sentidos. Parto também de dois elementos que para mim são centrais na aprendizagem histórica, das novas gerações, dos jovens ou das pessoas em geral. A questão do pertencimento, que implica relações entre a história ensinada e a história vivida no presente, para contemplar sentidos da história ensinada para a vida dos estudantes, de modo a que esses se reconheçam como sujeitos com história e com referências, e o tema do estranhamento, que significa reconhecer e promover o distanciamento da experiência atual em relação às experiências narradas do mundo medieval, o que significa poder aprender com as experiências inusitadas e não catalogadas e, portanto, originais, não conhecidas do passado medieval. A partir da análise realizada sobre o feudalismo e a Idade Média Ocidental nos livros didáticos do PNLD 2011, acho que merece uma atenção, e eu fiz de propósito isso no início, eu falava Idade Média Ocidental, depois falava feudalismo e assim por diante, porque um dos clichês mais comuns da Idade Média dos livros didáticos é uma identidade entre feudalismo e Idade Média Ocidental. Ou seja, fala-se feudalismo, supõe-se Idade Média. Fala-se Idade Média, supõe-se feudalismo. De tal forma que toda a chave de leitura para o mundo medieval diz respeito ao feudalismo. Em torno dele transitam todas as questões que nós podemos traçar, dar conta sobre a questão da Idade Média. Então, por isso que eu fiz isso, porque esse é um elemento importante. Considera-se que há uma recorrência de conteúdos que se refere ao campo da medievalidade, ou seja, menos ao campo da medievalística, da pesquisa acadêmica, da criação conceitual, eu prefiro falar em criação conceitual, e mais próximo à medievalidade, mais submetido à memória do que à ciência de referência, mais à mercê daquilo que se vê nos jogos, no cinema, na televisão, que nós chamamos de Idade Média fantasiada, e menos em relação à pesquisa e à produção de conceitos no campo da academia. Ou seja, a Idade Média dos livros didáticos ainda é, em boa parte, a Idade Média dos clichês, das frases repetidas à exaustão e das crenças que pouco se embasam na medievalística. Exemplos clássicos são a coincidência, portanto, entre Idade Média e feudalismo, a noção de que a vida urbana e comercial desapareceu com a ruralização e a ideia de que a sociedade medieval se resume aos que laboram, aos que oram e aos que guerreiam. Essa disposição se contrapõe aos dois elementos centrais da aprendizagem histórica na minha concepção, que consiste no jogo que permite criar sentidos para o presente a partir do estudo do passado e a que permite aprender com a experiência alheia, com o inusitado das experiências do outro. Tanto por não oferecer sentidos à vida atual, quanto por não oferecer experiências de vida para pensar o futuro. Se vocês observarem, via de regra, Amanda recortou na maior parte dos livros a parte do feudalismo. Em 2 livros tinha a parte inteira de Idade Média. Mas, via de regra, quando se pensa a Idade Média, se pensa nas invasões bárbaras
que na verdade é um processo de rompimento com o império, e, portanto o início de um processo de anarquia e ruralização, de anarquia política. O auge do feudalismo, que é aquele momento entre mais ou menos o século IX e o século XV, o século XIII, de auge do feudalismo, que se chamava, e o período final, que é de decadência do feudalismo, que implica cruzadas, crise e assim por diante. Bueno. Então, sobre a especificidade da análise, e eu volto à questão das residualidades, porque acho que elas são muito importantes. Essa discussão da primeira versão da base, por exemplo, a primeira versão da base, ela foi muito interessante, eu tenho muitas críticas a elas, mas eu me dobrei inteiramente a ela, eu adorei a primeira versão, ainda que tivesse críticas a ela, porque ela ousou levar às últimas consequências alguma coisa que eu chamo de arte do recorte. De reconhecer que ensinar história na escola básica, do mesmo modo que escrever a história, é levar a efeito uma arte do recorte, uma arte porque implica uma estética, uma escolha determinada de um modo de expressão daquele passado, e uma ética porque implica um comprometimento político com aquilo que se está escolhendo para fazer diferença no presente. Então, a primeira versão da base levou às últimas consequências essa arte do recorte. Eles ousaram diminuir a quantidade de Europa e aumentar a